O vídeo de hoje é sobre as projeções ortogonais. As projeções ortogonais são extremamente importantes para o desenho técnico e são descritas na norma 10.067. Essa norma define os princípios gerais de representação em desenho técnico, fixando a forma de representação aplicada nele. Ela é complementada ainda pela NBR 8.402, 8.403 e 12.298, entre outras, que vão tratar outros aspectos do desenho técnico. Os principais objetivos e assuntos tratados por essa norma são o sistema projetivo, os diedros, as vistas em primeiro e terceiro diedro, vistas ortogonais, a escolha de vistas, vistas fora de posição ou vistas auxiliares e vistas especiais. Nas projeções, a representação de um objeto é feita através da projeção desse objeto sobre um plano. Na projeção em perspectiva, os raios de projeção convergem para um ponto que é o observador. O ponto do observador está aqui. E dele partem os raios projetantes que cruzam o plano de projeção até alcançar o objeto. Isso faz com que a imagem gravada no plano de projeção seja menor e distorcida em relação ao objeto que está sendo projetado. Já numa projeção ortogonal, o ponto do observador é no infinito, ou seja, todos os raios de projeção são paralelos um ao outro. Então, o observador estando no infinito, os raios nunca se encontram, projetando no plano de projeção uma figura que mantém as mesmas dimensões do objeto projetado. Ortogonal vem do grego orto, reto, gonal, ângulo, que faz com que todos os raios projetantes sejam perpendiculares, ou seja, formem um ângulo reto com o plano de projeção. Nesse caso, a projeção resultante representa a forma em verdadeira grandeza. Vamos ver agora como as projeções ortogonais funcionam para alguns elementos gráficos, como um ponto. Então, se a gente tem o ponto A, e a gente imagina o plano de projeção vertical dessa forma, a gente traça uma linha de projeção ortogonal, ou seja, em ângulo reto com esse plano, a partir do ponto A em direção a ele. O encontro dessa linha com o plano é a projeção do ponto A, no caso aí, o ponto A1. Quando a gente estiver falando de um segmento de reta AB, a gente pode imaginar o mesmo plano de projeção vertical e, a partir dele, traçar duas linhas de projeção ortogonal a partir das extremidades, em direção ao plano. Essas projeções vão formar o ponto A1 e B1. Com a ligação desses dois pontos, a gente tem o segmento de reta A1B1, que é a projeção do segmento AB. Agora, se esse mesmo segmento de reta for perpendicular ao plano de projeção, então temos que a projeção ortográfica desse segmento vai dar apenas um ponto. No plano de projeção, esse ponto A1 e B1 são coincidentes. Vamos imaginar agora a projeção de um retângulo. Nesse caso, o retângulo está paralelo ao plano de projeção. Traçamos então projeções das extremidades desse retângulo até alcançarem o plano de projeção, formando os pontos A1, B1, C1 e D1, e a projeção do retângulo em verdadeira grandeza no plano de projeção. Então, podemos notar que as superfícies paralelas ao plano de projeção são representadas em verdadeira grandeza. As superfícies perpendiculares ao plano de projeção e as arestas são representadas como linhas nas projeções. E superfícies oblíquas aos planos de projeção são representadas com distorções, ou seja, não estão em verdadeira grandeza. A gente nota aqui que o retângulo formado por essa projeção não tem as mesmas dimensões que o retângulo que gerou essa projeção. Projeções ortogonais são usadas, então, para representar graficamente objetos tridimensionais através de figuras planas. Então, a gente tem projeções ortogonais representando graficamente esses três objetos. Percebam que objetos diferentes, o cilindro, o prisma de base quadrada e o prisma de base triangular, apesar de diferentes, têm as mesmas projeções ortogonais. Então, não é possível diferenciar apenas com uma projeção os três sólidos desse exemplo. Com apenas uma projeção, a gente consegue mostrar apenas duas dimensões do objeto, a largura e a altura.
Para representar, então, a terceira dimensão, a gente precisa usar mais um plano de projeção, o plano de projeção horizontal. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente projeta no plano de projeção horizontal as vistas de topo dos objetos, representando assim a terceira dimensão. O plano de projeção horizontal pode ser depois rebatido, criando uma representação bidimensional das três dimensões do objeto. As projeções dos dois planos, então, representam três dimensões do objeto: a altura, o comprimento e a largura. Mesmo assim, essas duas projeções ainda podem ser comuns a dois objetos diferentes. Apesar de representar três dimensões, duas projeções ainda não são capazes de representar corretamente um objeto. A solução, então, é acrescentar mais uma projeção. Da mesma forma que anteriormente, a gente cria então o plano de projeção auxiliar e projeta nele mais uma vista do objeto, a vista lateral. Assim, usando o mesmo princípio de rebatimento, a gente tem representações gráficas diferentes de um objeto para outro. Na maioria dos casos, três vistas são suficientes para representar um objeto. Apesar disso, em alguns casos, em alguns objetos, algumas superfícies ou arestas podem estar ocultas atrás de alguma face. Como nesse objeto. Se a gente observar ele dessa direção, essa face aqui desse plano e essa aresta vai ficar oculta atrás dessa face. Para evitar fazer novas projeções, as arestas que são ocultas podem ser representadas por linhas tracejadas. Nesse exemplo, a face B, que está representada por essa aresta e por esse retângulo, está escondendo essa aresta e a superfície A, que está representada aqui por essa linha tracejada. Da mesma forma, essa superfície está escondendo a face B e essa aresta que está nessa posição, representada por essa linha tracejada. Linhas tracejadas são então pequenos traços uniformes espaçados entre si de 1/3 do seu comprimento. Devemos sempre evitar o excesso de linhas tracejadas em um desenho, o que pode deixar o desenho muito complexo. Acaba sendo mais difícil de entender um desenho com muita linha tracejada. É importante lembrar que isso não significa omitir linhas tracejadas quando elas existem, e sim escolher a vista que deixa o desenho mais limpo. A gente pode fazer isso invertendo a posição da peça que está sendo projetada. Nesse exemplo, a gente tem a vista frontal representada nessa posição, a vista superior representada nessa posição e a vista lateral esquerda do objeto representada nessa posição. Vejam que essa face aqui da vista lateral está ocultando este plano e este plano aqui, formando essas duas linhas tracejadas. Da mesma forma que este plano da vista superior está ocultando essa aresta, que está sendo representada por essa linha tracejada. Então, em três desenhos, a gente está criando três linhas tracejadas. Se a gente inverter a posição da peça, fazendo com que a vista frontal seja essa aqui, representada na mesma posição, a vista superior nessa posição e a vista lateral esquerda seja essa aqui, representada nessa posição. Vejam que agora, apenas na vista superior, a gente tem essa superfície escondendo parte dessa aresta, representada por essa linha tracejada. O mesmo objeto, então, agora com três vistas, ficou apenas com uma linha tracejada, simplificando assim a representação do desenho. Nós estamos falando de objetos tridimensionais representados por meio de projeções bidimensionais. Essa representação, usando projeções ortogonais, foi criada por Gaspar Monge no século XVIII e é a geometria descritiva. Se a gente prolongar os planos de projeções horizontal e vertical que a gente usou nos exemplos, a gente vai ter o espaço dividido em 4 ângulos de 2 faces cada, os chamados diédros.
Os 4 diedros são denominados primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro, a partir do canto superior direito, no sentido anti-horário. Os rebatimentos desses diedros para um mesmo plano geram as épodas, de uma forma similar ao que já foi mostrado nos exemplos. O primeiro diedro é o mais usado e é o que vamos usar nos nossos desenhos a partir de agora. No primeiro diedro, os objetos são representados entre o observador e os planos de projeção. Podemos imaginar, então, 6 planos de projeções paralelos 2 a 2, envolvendo o objeto como se ele estivesse dentro de um cubo. Projetando as 6 vistas ortogonais nas paredes internas desse cubo e usando o rebatimento de 90 graus, a gente tem as 6 vistas principais do primeiro diedro. A projeção que aparece no primeiro plano, o plano vertical de origem do primeiro diedro, é a vista frontal. A partir da vista frontal, usando os rebatimentos que a gente já viu, os outros planos vão gerar as seguintes vistas. No plano 2, abaixo da vista frontal, vai estar a vista superior, mostrando o objeto visto por cima. No plano 3, à direita da vista frontal, vai estar a vista lateral esquerda, mostrando o objeto visto pelo lado esquerdo. No lado esquerdo da vista frontal, vai estar a vista lateral direita, ou seja, o objeto visto pelo lado direito. Acima da vista frontal, vai estar a vista inferior, mostrando o objeto sendo visto por baixo. E mais à direita, usando 2 rebatimentos, a gente vai ver a vista posterior do objeto, o objeto visto de trás. Com essas definições previstas em norma, não é preciso, em todos os desenhos, nomear a vista frontal, superior, lateral, etc. A posição delas no desenho é que vai dizer qual vista está sendo representada. Nesse caso, pela posição dos desenhos, nós sabemos que esta é a vista frontal, essa é a vista inferior, essa é a vista superior, essa aqui é a vista lateral esquerda, ou seja, eu estou vendo o objeto a partir do lado esquerdo. Essa aqui, por sua vez, é a vista lateral direita, ou seja, estou vendo o objeto a partir do lado direito. E a vista posterior é mostrada mais à direita. Ao olhar esse desenho de vistas ortogonais, é importante a gente entender que, apesar de bidimensionais, elas representam um objeto tridimensional. É como se esse objeto estivesse sendo visto em várias posições. Então, se eu tenho aqui o nosso objeto novamente, é como se ele estivesse sendo visto nas seguintes posições. Eu tenho aqui a vista frontal. Se eu rebater ele dessa forma, eu passo a ter a vista superior. Se eu rebato ele dessa forma, eu tenho a vista inferior. Se eu rebato ele dessa forma, eu tenho a vista lateral. Vejam que é a lateral esquerda do objeto que está sendo mostrada nessa posição. Aqui eu tenho a lateral direita, estaria sendo mostrada nessa posição. Então ela rebate dessa forma. Para eu mostrar a vista posterior, eu tenho que rebater ele 2 vezes. E aí eu tenho a vista posterior. Assim funcionam as projeções ortogonais. Na sequência, nós vamos ver como desenhar tecnicamente essas vistas para representar objetos tridimensionais em desenhos de 2 dimensões. Até lá!